Bom dia, meus amores, minhas amoras. Como vocês estão? Estamos retornando nossas aulas no terceiro bimestre, no colégio. Relembrando um pouquinho do que nós vimos no bimestre anterior, nós vimos a parte de magnetismo, que é a capacidade de se gerar um campo magnético, né? Vimos como isso ocorre através da rotação ali do elétron. Vimos as propriedades lá do magnetismo, divisibilidade, que é um campo magnético, como ele funciona, o campo magnético uniforme, certo? Lembre, qualquer dúvida nisso, assista às aulas anteriores, né? Temos vídeos lá no YouTube explicando cada um desses conceitos. Vimos lá o campo magnético gerado numa espira, a fórmula utilizada, quando ele é gerado em um fio reto e quando ele é gerado numa bobina. Campo magnético terrestre, efeitos, chegamos a fazer alguns exercícios, vimos porque o tempo flutua e ficou alguns deveres para casa. Não sei se corrigir, mas a gente corrige de novo, né? Não custa nada. Então vamos lá. Um pequeno ímã é colocado nas proximidades de uma barra de ferro. Sob a situação descrita, assinale a alternativa correta. O ímã atrai a barra de ferro com a mesma intensidade que a barra de ferro atrai o ímã. De certa forma, sim. A força que o ímã exerce sobre a barra de ferro é maior do que a força que exerce sobre o ímã. Não. O ímã atrai a barra de ferro, sim. A barra de ferro atrai o ímã, mais ou menos, né? A força que a barra de ferro exerce sobre o ímã é maior do que a força que o ímã exerce sobre a barra de ferro. Não. As forças são iguais, tudo bem? É o ímã. E aí o que acontece? Quem vai atrair quem? É o ímã que vai atrair os objetos, tudo bem? Então, podemos dizer que, deixa eu ver, a melhor alternativa para o nosso problema é exatamente a letra A. A força de interação entre os dois é igual. Né? Ou seja, um atrai o outro quanto um atrai. Ambos se atraem. Né? Então, a melhor alternativa seria exatamente essa, letra A. Próximo. Sobre as propriedades de campo magnético, sinal a alternativa falsa. As linhas de som magnéticas emergem do polo norte magnético e adentram no polo sul magnético. Então vamos ver aqui as linhas, ó. Tem um desenho aqui, ó. Ele sai do norte e chega no sul, tá vendo? Sai do norte e chega no sul. Então, o que a gente tem aqui? Ó? As linhas de indução magnética emergem do polo norte e adentro no sul. Verdade. As linhas de indução magnéticas são sempre abertas. Não. Aberta significa aquela partezinha que está abrindo ali. A concentração de linhas de indução magnética está relacionada à intensidade do campo magnético na região. Sim. Não é possível separar em nenhuma ocasião os polos norte e sul magnéticos. Verdade, né? Então, a alternativa errada é a letra B. Próximo. Ao quebrarmos o ímã no meio, devemos esperar que. Então, isso aqui a gente chegou a resolver, né? Deixa eu pegar as fotinhas, porque eu vou simplificar, deixar só os exercícios corrigidos. Então, nesse caso, a gente tem essa figura, que ela exemplifica o nosso exemplo. E no outro, a gente tem essa figura aqui, ó. Então, quando você quebra o ímã no meio, os pedaços ficam desmagnetizados, não. Um dos seus pedaços será o polo norte, outro polo sul, não. Cada um dos pedaços torna-se um ímã menor, verdade. As leis de Lewis afirmam que a corrente elétrica induzida no circuito, no condutor e tal campo magnético, sempre favorecerá a variação de campo magnético. Não tem nada a ver quando eu quebro o ímã, né? Então, letra C, tá certinho. Próximo. Uma bobina formada por 5 espiras é percorrida por um campo magnético de uma corrente tal. Qual a intensidade do vetor campo magnético, sabendo que o raio é tanto e o mi é tanto. Então, aqui ele está falando de uma bobina. Uma bobina, deixa eu pegar aqui, é esse cara aqui, ó, que é uma espira. Só que na verdade tem várias voltas, né? São 5 voltas, só multiplico por 5. Então, cadê? Aqui. Ó. Então a espira é essa. Ah, eu não consigo digitar a conta. Então,
vezes... Deixa eu ver se eu acho as letrinhas. Tá. Então, quando eu tenho uma bobina, eu tenho exatamente isso aqui, ó. Eu tenho N, μ0 sobre 2 e sobre R. Ou seja, em vez de eu ter uma única espira, uma bobina são vários voltas. Simples. Então, como que eu vou resolver? É só substituir. Então, vamos lá. Quantas voltas tem? São 5 voltas. O μ0 vale quanto? 4 vezes 10 menos 7. Quanto que vale a corrente? Vamos substituir o raio aqui. 0,25. Quanto que vale a corrente? 1,5. Pronto, só resolver essa conta. Então, resolvendo essa conta, vou já fazer de uma vez só. Vou pegar aqui a calculadora. Então, eu vou ter 5 vezes 4 vezes 1,5. E aí divide por 2 vezes 0,25. Isso vai dar 60. Então, eu vou ter 60 π vezes 10 elevado a 7. Ou, se a gente quiser, isso aqui é dado em Tesla, 6π elevado a 6. Certo? Achamos. Então, o que nós temos aqui? Começamos agora a nossa aula, de verdade, né? No terceiro bimestre, esse é o conteúdo que a gente tem para o nosso terceiro bimestre. Introdução aos estudos de ondas, acústica, qualidade de fisiologia do som, a luz e radiação eletromagnética e atividades. Então vamos lá. Primeiro, ondas. Né? O que seria uma onda? Então a onda ela estuda o comportamento ondulatório, né, que é o nome dessa disciplina, ela estuda o comportamento de ondas. Ondas é qualquer sistema ou mecânico, qualquer sistema ou sistema mecânico que apresenta uma repetição. Então, por exemplo, aqui a gente tem o relógio, é um sistema mecânico, né? Ele vai e volta, vai e volta. A onda do mar, né? Toda hora tem um caixote ali, uma onda. A onda de rádio, né? Aqui a câmera está um pouquinho na frente, mas a ideia é exatamente essa. E aí, como é classificado a onda? A onda ela tem duas classificações. Ela pode ser classificada de acordo com a onda transversal ou com a onda longitudinal. A onda transversal é a onda que se movimenta dessa forma. Deixa eu tirar aqui a câmera. A onda transversal é uma onda onde o movimento da partícula é perpendicular ao movimento da onda. Ou seja, quando eu empurro essa onda, o que eu estou fazendo ali? Ó? A bolinha que eu tenho aqui, ela se movimenta para cima e para baixo, mas a onda se movimenta para o lado. Já uma onda longitudinal tem efeito contrário. Onda onde o movimento da partícula é paralelo ao movimento da onda. Então, eu empurro para frente, ó, a partícula se movimenta para frente na mesma direção que eu tenho a minha onda. Então, exemplos de ondas transversais são onda do mar, onda em uma corda, luz. Né? Nas ondas transversais não há necessidade de um meio para existir. Já nas ondas longitudinais, existe sim um meio para existir. Um exemplo, uma onda numa bola ou o próprio som. Né? Ou seja, tanto que o som ele só existe, ele precisa de um meio para existir, tanto que o som não existe no vácuo. Então, quais são as características que a gente tem principalmente de uma onda? Então, como uma onda é algo que se repete, né, como esse sistema aqui, podemos dizer que a onda ela tem um comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? Conforme minha onda ela vai andando, ela tem uma distância entre dois pontos consecutivos. Ou seja, aqui na minha onda eu tenho dois picos, dois vales. Então, a distância entre esses dois picos, a distância entre esses dois vales, eu chamo de comprimento de onda. A frequência, ela vai ser a quantidade de vezes que essa onda vai se repetir. Então, em um segundo. Ou seja,
Quando eu tenho uma frequência, quando a gente fala assim, com que frequência você vai à escola? Ou seja, quantas vezes você está indo, né, à escola? Ou seja, quantas vezes você repete esse movimento? Só que a ideia de frequência é que ela é medida em segundo. Ou seja, a quantidade de vezes que isso vai acontecer em um segundo. Tudo bem? Então, além disso, nós temos também o período. O que é o período? O período ele vai ser o tempo que a onda vai demorar para se repetir. Então, repara que a gente tem ali que período é o tempo que ela demora para se repetir e comprimento de onda é a distância que ela demora para se repetir. Tudo bem? Temos a velocidade da onda, né? Se uma onda ela é rápida ou devagar. E temos a amplitude da onda. Ou seja, a amplitude é o tamanho dessa onda. Se essa onda é muito grande ou se essa onda é muito pequena. Certo? E aí como que funciona? A gente sabe que velocidade é distância sobre tempo. Então, o que acontece? Temos que a velocidade é o comprimento de onda sobre o período, ou podemos dizer que a velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Então são duas fórmulas que a gente vai estar trabalhando aqui. A primeira, frequência é 1 sobre período, e velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Então aqui a gente tem alguns exercícios para a gente poder resolver. Vamos ficar só nesse conceito por enquanto, e aos pouquinhos a gente vai avançando. Tudo bem? Então vamos lá. Marque M como tipo de onda mecânica e E como tipo de onda eletromagnética. Né? Então, eletromagnética seria ondas geradas por luz, rádio, essas coisas. E mecânica é uma onda mecânica, né? Algo que você consegue palpar, digamos assim. Então, repara, onda do mar é uma onda mecânica. Onda sonora também é uma onda mecânica. Onda de radiofrequência é uma onda eletromagnética. Ondas numa corda é uma onda mecânica. Bluetooth é feito por radiação, né? Então uma onda eletromagnética. E raio-x também é uma onda eletromagnética. Ondas produzidas para aparelho de ultrassom também é uma onda eletromagnética. Então o que a gente tem aqui? Ó? Onda mecânica M. Onda sonora também M. Ondas de radiofrequência E. Bluetooth. Deixa eu ver. Cadê? 1, 2, 3. Ondas na corda M. Beleza, tá certinho. Aí, Bluetooth e raio-x são ondas eletromagnéticas. E onda mecânica, onda produzida por aparelho de ultrassonografia. Ultrassom, porque é o som. Ultrassonografia é um aparelho que mede o som. Então vai ser uma onda mecânica sim. Então a melhor resposta é a nossa letra B. Tudo bem? Vamos resolver uma conta, só para a gente ter uma ideia de como que a gente analisa isso. Né? A gente tem outro exercício ali que a gente bota para casa, mas aí a gente vai continuando, vai vendo aos pouquinhos. Então, o som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir possui um comprimento de onda de 17 metros. Sendo assim, determine a mínima frequência capaz de ser percebida pelo ouvido humano, com uma velocidade de 340 metros por segundo. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo... Ih, rapaz, não salvou a última... Ele está me dizendo... Deixa eu tirar aqui... que o comprimento de onda é igual a 17 metros. E ele está me dizendo que a velocidade do som é 340 metros. Então, o que isso quer dizer? Que quando eu substituir na minha equação, eu vou conseguir calcular a frequência dessa onda. Ou seja, a mínima frequência que um ser humano consegue escutar. E aí, como que vai ficar?
Deixa eu botar esse cara aqui no cantinho. E vamos substituir. Então é simples. A parte de ondulatória é simples. É só pegar o valor e substituir. Deixa eu ligar a câmera aqui. Então vamos lá. Substituindo, 17 está de um lado, passo para o outro lado dividindo. Então eu posso dizer que a frequência 340 dividido por 17, isso aqui vai dar 20 Hz. A frequência é medida em Hz, tudo bem? Então, em resumo, a frequência é isso. Se a gente quisesse calcular o período, ou seja, quanto tempo essa onda demora para se passar, eu utilizo essa outra equação. Ou seja, eu vou ter aqui 20, é a mesma coisa que eu fizesse 20 vezes t, ou t é igual a 1 sobre 20. Ou seja, cada onda demora 1 sobre 20 segundos para se passar. Ou seja, um tempo muito, muito curto. Em resumo é isso. Tudo bem? Então eu vou deixar mais uns exercícios para vocês tentarem fazer e a gente corrige na próxima aula. Não vou ficar me estendendo muito não, né? Vamos aos pouquinhos. Tudo bem? Então, gente, até a próxima aula. Esse é o conteúdo dessa semana. Passar os exercícios e a gente continua, tá bom? Então, até mais. Falou!